Olá, o RB Notícias Minas está no ar e você vai ver. Após desenvolvimento econômico e social, Dilma Rousseff afirma que o país enfrenta hoje um novo desafio. Taxa de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte fica instável em agosto. Reajuste no preço da gasolina deve ser anunciado até o dia 21 de outubro pelo governo federal. E hoje, quinta-feira, é dia de falarmos de esportes aqui no RB Notícias Minas. Isso e muito mais a partir de agora, no seu telejornal diário que está começando. Boa noite. A taxa de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte ficou instável em agosto, passando dos 7,1% registrados em julho para 6,9% da população economicamente ativa. Houve um aumento de empregados e redução do número de pessoas à procura de trabalho, sinônimo de diminuição do número de desempregados. A pesquisa de emprego e desemprego referente ao mês de agosto de 2013 apontou que a taxa de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte teve ligeira queda ao passar dos 7,1% registrados em julho para 6,9% da população economicamente ativa. Neste período, houve aumento no contingente de empregados e redução do número de pessoas à procura de trabalho, o que resultou na diminuição do número de desempregados na região metropolitana. Os dados foram divulgados pela Fundação João Pinheiro, Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, DIEESE e Fundação SEAD. A pesquisa também apontou um leve crescimento de 0,1% no número de ocupados em relação ao mês anterior, totalizando 2.314 trabalhadores. O contingente de empregados aumentou no setor de serviços, comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. Em julho de 2013, o rendimento real médio dos ocupados aumentou 6,5% em relação ao mês anterior e foi estimado em R$ 1.722. O salário real médio também cresceu, sendo estimado em R$ 1.718. E atenção às pessoas que costumam usar táxis como meio de transporte. Desde ontem, os taxistas adaptaram a atender outros clientes na capital mineira. A mudança foi a pedido dos próprios taxistas, que até entraram com várias liminares na Justiça para terem permissão de atendimento de passageiros variados. A liberação foi publicada no Diário Oficial do município e decidida por Ramon Vitor César, presidente da BH Trans. Mesmo com a liberação, as pessoas com deficiência continuam tendo prioridade de atendimento das 7 da manhã às 7 da noite. Fora deste horário, é facultativo prestar o serviço como táxi convencional. A presidente Dilma Rousseff afirmou em um seminário realizado em Nova York que o Brasil, após um desenvolvimento econômico e social, enfrenta hoje um novo desafio. O nosso país, ele ingressou na década passada num ciclo de aceleração do seu desenvolvimento econômico e social, e agora é necessário perceber que nosso desafio é novo, é diferente. O Brasil tem muitos gargalos. E esses gargalos não se dão só na infraestrutura. Mas eu vou falar aqui para vocês na infraestrutura, mas quero deixar registrado que esse processo ele é mais complexo e vai exigir eu diria, uma modificação muito acentuada na forma como o Estado brasileiro se posiciona em relação às atividades, tanto privadas como nas suas relações com os contribuintes.
o governo federal deve anunciar o reajuste do preço da gasolina até o dia 21 de outubro. Segundo o consultor Tarsilo Rodrigues, a medida será impacto positivo para o setor sucro-alcooleiro. Esse aumento vem numa hora em que praticamente está terminando esta safra. Então, é extremamente positivo, mas aumentar a produção para atender uma eventual demanda que vai, com certeza, o consumidor de gasolina vai correr para o etanol, essa safra vai ficar um pouco comprometida. Então, os preços do etanol devem se equiparar a esses novos preços da gasolina. Mas é extremamente importante essa sinalização para a próxima safra, quando você pode planejar uma produção maior de etanol para o ano que vem, né? Nós temos uma flexibilidade, pode ser reduzido um pouco a produção de açúcar e ofertar mais etanol para o mercado interno aqui do Brasil. É extremamente positiva essa mudança. Nos últimos anos, a indústria fotográfica vem perdendo espaço para a pirataria e para a internet. Os preços dos CDs e DVDs de artistas brasileiros caíram até 30%. O Senado acaba de aprovar a isenção de impostos para esses produtos. O projeto agora vai para a sanção da Dilma Rousseff. Quando começou a carreira há mais de 30 anos, Luiz Caldas vendia discos de vinil. Passou pelo tempo do CD e hoje usa a internet como principal meio de promoção. Toda a sua discografia está disponível de graça na rede. A gente deveria sim bater na tecla de como devemos fazer para poder ganhar dinheiro com música na internet. Com a crise da indústria fonográfica, esta foi a alternativa encontrada pelo pai do axé. Mas um projeto de emenda constitucional tenta alavancar um mercado que parece ultrapassado. A lei isenta músicos brasileiros de pagarem tributos para CDs e DVDs. Com a isenção de impostos, espera-se que o preço de CDs e DVDs de artistas nacionais caia em torno de 30%. Seria um fôlego em um mercado que encolheu em tempos de música de graça pela internet e pirataria nas ruas. Entre os profissionais da música, a PEC divide opiniões. O povo gosta do que é bom. Só que quando fica caro demais, não tem como adquirir. 30%. Quanto é o preço de um disco na loja hoje? R$30. Tira os 30%. O disco vai ficar R$21. O cara está vendendo aí em qualquer esquina por 5. Para o compositor e professor de música da Universidade Federal da Bahia, a PEC é boa, mas vem tarde demais. Eu acho que eles têm que pensar mais no futuro, né? Em termos de regulamentação e de estratégias, e de pensar essa coisa do mercado da distribuição de música digital, porque tem muito profissional envolvido na produção dos fonogramas que não lucram com show e que eles precisam ser remunerados. O Brasil está entre os países que mais investem em mineração, mas a participação do país no mercado mundial ainda é pequena. De acordo com especialistas reunidos no Congresso Brasileiro da Mineração, essa situação deve mudar. O Congresso Brasileiro de Mineração reúne cerca de 2.000 participantes, entre especialistas brasileiros e estrangeiros, para discutir os principais desafios e as oportunidades do setor. O Brasil está entre os 10 países que mais investem em mineração, no entanto, tem apenas 5% de participação no mercado global. Mas esse cenário deve mudar nos próximos anos. A estimativa é de crescimento na demanda mundial pelos recursos minerais, o que vai impulsionar principalmente a economia dos países emergentes. Aqui no Brasil, nós temos um percentual de urbanização em torno de 80%, 84%. Lá na China, para vocês terem uma ideia, esse número de urbanização é em torno de 30% das pessoas vivem nas cidades. Portanto, imaginem o que é a maior população do planeta ainda migrar para fazer novas cidades. E quando se vai para a cidade, a demanda, particularmente por aço, é muito acentuada e isso é determinante do ponto de vista de minério de ferro. O presidente da Vale, Murilo Ferreira, também destacou o aumento na demanda como fator de desenvolvimento e divulgou os novos projetos da empresa no Brasil. Os investimentos devem superar os 34 bilhões de dólares. E a gente pretende entrar em operação no primeiro semestre de 2015, ainda que parcialmente. Mas para isso, como vocês podem ver,
Esta é a diferença brasileira. Nós precisamos investir 11,6 bilhões de dólares em logística, né? Sobre o novo Código Brasileiro da Mineração que está em debate, o presidente declarou estar confiante. Tenho certeza que será feita no melhor interesse do Brasil e especialmente e com ênfase dando o sentido da competitividade. Pela primeira vez desde que foi criado, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser aplicado por todas as universidades federais. E a concorrência é grande, são 7 milhões de inscritos para a prova. Na sala do curso pré-vestibular, lotada, os alunos estudam muito. Eles sabem que a disputa vai ser dura. Você precisa de concentração e muita paciência para fazer as várias questões, que tem muito texto. É sempre uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que vai vir, os conteúdos são bem abrangentes, é complicado. Falta pouco. As provas do Enem acontecem nos dias 26 e 27 de outubro. Adriano se esforça, candidato ao curso de medicina, ele acompanha as aulas e ainda continua os estudos em casa. A preparação acontece o dia todo, já que a avaliação exige múltiplos conhecimentos. Converso com os professores. Tem às vezes que matérias que a gente fica meio complexado, que a gente força mais em exercícios em casa. Com a adesão de todas as 59 universidades federais do país ao Enem, como processo seletivo de novos alunos, o Exame Nacional de Ensino Médio se consolida no Brasil. Só este ano já são mais de 7 milhões de inscritos. O Enem foi criado em 1998 para avaliar estudantes do ensino médio. Já passou por polêmicas como o vazamento de provas ou as discussões sobre os critérios de correção das redações. Do total de inscritos, quase 4 milhões já fizeram o Enem mais de uma vez. Para quem sonha com a vaga, a dica do professor de História é preciosa. Se eles não estiverem atualizados, se eles não estiverem absorvendo o volume de informação que recebem, vão ter dificuldade no Enem e na vida. E na volta do intervalo, nós vamos falar sobre esportes, aqui no RB Notícias Minas. Não saia daí, é daqui a pouco. Participe do Denúncia 24 horas aqui em Belo Horizonte. É só ligar 3253-6004. Eu estou esperando você. E hoje, quinta-feira, chegou a hora de mais um quadro de esportes. E quem comanda é Som Salvador. Boa noite, Liege. Mais uma vez aqui falando para a Rede Brasil, para os nossos telespectadores, falando do futebol mineiro e brasileiro. E nós tivemos aí um jogo do Atlético, um jogo interessante, Atlético e Criciúma, um jogo que era para o Atlético buscar 3 pontos, mas o Atlético continua naquele estado letárgico. O Atlético parece que não descobriu ainda que o torcedor quer uma vitória a cada partida. Então, uma equipe que preocupa, não pelo resultado agora do Campeonato Brasileiro, que todo mundo sabe, que, vamos dizer, não, nós estamos disputando o título. Podem dizer isso, mas o que a gente está vendo dentro de campo é que o Atlético está esperando o tempo passar, está pontuando para não cair e para depois resolver o que vai fazer no final do ano. Um risco muito grande, porque de repente o Atlético chega ao final do ano com esse futebol limitado que está jogando agora e parte para disputar um título mundial. Não é esse futebol que poderá trazer para o Brasil o título de campeão mundial. Tem que ser uma outra coisa, é preciso mais disposição, mais vontade, mais entrosamento
mais gana. O Atlético precisa disso, mas vamos ver o que acontece. Gerson, boa noite, tudo bem? Boa noite, Som, boa noite, Liege, boa noite ao pessoal de casa. Tudo bem, a torcida vem sofrendo bastante com essa ressaca, que já dura muito tempo, né, a ressaca da Libertadores. Me parece que o Atlético, durante a partida, ele se acomoda em alguns momentos, porque não existe a necessidade de um resultado positivo, né? Para o grupo, a questão do Atlético no Campeonato Brasileiro ficou muito cômoda. O campeonato está um campeonato com um nível muito baixo. É claro que a gente exclui desse nível muito baixo o Cruzeiro, que vem mostrando um futebol realmente acima da média. Agora, o time passa a ideia de que a qualquer momento ele consegue 2, 3 vitórias e se livra dessa zona de perigo, o que pode representar um risco muito grande para o Campeonato Mundial. Eu tenho acompanhado esses jogos do Atlético e ficou uma preocupação. O Atlético precisa orientar os seus laterais ou precisa de outros laterais? Porque eu vejo o seguinte, em algumas partidas, ofensivamente, eles funcionam. Mas eu não vejo os laterais do Atlético atuarem com um perfeito sincronismo com a zaga. Então é um negócio, vai para o ataque, volta devagar, perde a bola quando não pode. O Atlético precisa de, pelo menos, reservas para essas laterais? Quando se trata do futebol nacional, a gente vê de uma maneira diferente. A qualidade do futebol nacional ela é uma qualidade um pouco menor do que a gente fala na qualidade do futebol europeu. Então, para um adversário como o Bahia, em que todos os laterais, todos os volantes sabem jogar e ocupam os espaços do campo, isso preocupa. Porque o Marcos Rocha é um lateral que vai bem no ataque? Mas o lateral do Bahia vai bem no ataque e na defesa. Então, fica faltando alguma coisa. É isso que preocupa. Então, o Atlético deveria estar usando esse período para estar, de repente, experimentando novos jogadores, experimentando alguma coisa diferente para que, no final do ano, o time pudesse neutralizar essas armas do futebol do Bahia. Agora, o que eu vejo é muito diferente. O que eu vejo é uma acomodação que já passou da conta. Então, isso preocupa. E o Cruzeiro? O Cruzeiro segue na vidinha tranquila, liderando, com muita autoridade, com um futebol rápido. E é interessante, já começam a falar aí em propostas para alguns jogadores do Cruzeiro. Isso pode prejudicar o time nesse campeonato? Não, eu acho que isso é uma... Hoje isso cada dia mais é normal, a janela já fechou, o Cruzeiro trabalha tranquilo e ele segue nessa vida tranquila por mérito dele, né? O Cruzeiro levou o campeonato a sério, o Cruzeiro montou um elenco diferenciado, tem peças de reposição. A todo momento existem discussões de quem deve jogar ou quem não deve jogar, mas o nível da equipe permanece o mesmo. Então, o Cruzeiro sobra nesse Campeonato Brasileiro. Agora, que covardia a arbitragem vem fazendo com o Cruzeiro? Como se não bastasse o lance em que o Gil deu um pontapé no Borges e o árbitro parece que se omitiu, não viu, teve medo, sei lá o quê. E eu estou começando a achar que a arbitragem brasileira é medrosa, é covarde, porque fica aquela arbitragem caseira, evita enxergar determinados lances, mesmo tendo um auxiliar atrás do gol, um à direita, outro à esquerda, e não enxerga. Quer dizer, é um absurdo. Como se não bastasse isso, o árbitro viu a falta do Newton e deu um cartão para o Lucas Silva. Quer dizer, um menino que está em começo de carreira e que vem sendo a principal figura defensiva do Cruzeiro, varrendo ali à frente da defesa, numa marcação perfeita, cobrindo muito bem a descida dos alas. Quer dizer, a arbitragem brasileira precisa de um pouco mais de coragem. Na verdade, o que você fala, se nós formos analisar a arbitragem brasileira e se a gente voltar um pouquinho no tempo, e esse mesmo Gil, que fez o pênalti no Borges, em que o juiz não deu, não fez um pênalti no Ronaldo Fenômeno, que tirou o título do Cruzeiro em 2011, a gente vê que realmente existe essa tendência, né? O futebol mineiro, para ser campeão brasileiro, ele precisa de jogar muito mais do que o futebol do Rio e o futebol de São Paulo. E o Cruzeiro vem fazendo isso. O Cruzeiro vem sobrando, porque se não estivesse sobrando, de repente não estaria tão próximo do Campeonato Brasileiro. Agora, que trabalho bom do Marcelo Oliveira, hein? Pouca gente se lembra de que quando Bruno Rodrigo, Newton,
Everton Ribeiro chegaram ao Cruzeiro, foram muito contestados e foram contratações pontuais. Foram jogadores que trabalharam com o Marcelo Oliveira e o Marcelo trouxe sob confiança dele. Então, o trabalho do Marcelo Oliveira é um trabalho excelente. Além desse trabalho, ele mostra um conhecimento do grupo do Cruzeiro e das categorias de base do Cruzeiro. Isso só um treinador muito comprometido é capaz de mostrar. Quando ele trouxe o Lucas Silva, colocou no time de cima, quando ele trouxe o Elber, o Alisson, um jogador que despontou no Campeonato Mineiro, naquela primeira partida contra o Atlético, que não é uma partida fácil. Então, esse conhecimento do Cruzeiro e da base vem fazendo do Marcelo, eu acho aí, um dos 3 treinadores que nesse ano atuam de melhor maneira no futebol brasileiro. Pois é, agora você viveu o clima europeu de calendário do futebol e hoje já se discute o calendário brasileiro, os jogadores já se manifestam, eu acho correto, o jogador tem que se manifestar, tem que entender que faz parte de uma categoria, mas qual seria o problema? Qual a diferença entre o calendário brasileiro e o calendário europeu? Pois é, eu acho que a discussão ela teria que ser um pouco mais ampla sobre isso. A cultura do futebol europeu é uma cultura completamente diferente do futebol brasileiro. Com relação ao número de jogos, o número de jogos, de repente, não há uma diferença tão grande. Muitas vezes, a gente tem o exemplo do Oscar, que jogava no Chelsea e foi o jogador na seleção brasileira que disputou a Copa das Confederações que tinha o maior número de jogos. Mas a metodologia de treino, o treino é muito mais leve, não existe essa preparação física tão forte quanto a que existe no Brasil. Lá no segundo dia de pré-temporada, os jogadores já estão trabalhando com bola. Aqui no Brasil você tem praticamente 10 dias de trabalho físico. Então, a questão do calendário em si e de número de jogos não fará tanta diferença quanto essa diferença de treino, de período de treino. Aqui usa... Mas eu acho que falta organização. Por exemplo, eu vejo equipes brigando por uma vaga na Sul-Americana e depois dizem, não, vamos com o time reserva. Então, é uma briga que não se justifica. Então, talvez fosse o ideal reduzir o número de clubes participando dessa Sul-Americana, mas clubes que tenham vontade de participar, de buscar um título. Também. Uma outra coisa que as pessoas esquecem de citar é o seguinte, esses mesmos jogadores que aqui reclamam de muitas vezes ficar no banco, eles não reclamam desse mesmo revezamento quando estão na Europa. Né? Há esse revezamento. Os jogadores, o Ronaldinho, por exemplo, ficaria no banco lá em Criciúma. Né? Se fosse preciso, entraria. O Messi, aqui no Brasil, aconteceu com o Messi há pouco tempo. Exatamente, o que aconteceu com o Messi no jogo do Barcelona. Aqui no Brasil, não. Poupar um jogador é tirar ele do clima de jogo, é tirar ele da concentração. Então, a diferença ela é muito mais ampla do que simplesmente o calendário e o número de jogos. A diferença é cultural. E aí é um debate sem fim. Gerson, então, boa noite, muito obrigado. Boa noite, e é preciso entender que a diferença de cultura ela existe, que não adianta a gente colocar o calendário ajustado sem ajustar as condutas, sem ajustar a questão da concentração, que lá os jogadores não concentram, porque tem uma postura um pouco mais profissional. Isso tudo conta muito e desgasta muito os jogadores. Mas desgasta também a torcida, que fica perdida no meio disso tudo. Então, boa noite, Som. Boa noite a todos de casa e a gente segue nesse debate aí. Pois é, precisamos dar um jeito. E nós temos também a diferença climática. Por exemplo, quem vai jogar contra a Chapecoense não sabe se tem jogo ou se não tem, porque quando chove o avião não pode chegar, então é complicado. Então é preciso, não basta mudar as datas, é preciso estudar muito bem para a gente não fazer uma modificação que depois não resolva nada ou que acabe dando mais problemas ainda. Então, ficamos por aqui. Por favor, participe com a gente, o nosso telefone está no seu vídeo, Rede Brasil. Participe, dê a sua opinião, aguardamos aqui. Muito obrigado. Boa noite, Liege. Obrigada, Som. Boa noite e uma boa noite a todos. E eu te espero amanhã às 6 da tarde. Até lá.
Participe do Denúncia 24 horas aqui em Belo Horizonte. É só ligar 3253-6004. Eu estou esperando você.